nosso teatro ele nasce em 1817, com o nome de Teatro União na época, como uma iniciativa de dois comerciantes portugueses, Eleutério Varela e Estevão Braga, que tem a ideia de construir uma réplica de uma casa de ópera de Lisboa, né, se aproveitando da efervescência da elite aqui em São Luís, né, no pleno ciclo do algodão. O Maranhão era o quarto estado mais rico na época, né, então muito dinheiro circulando, uma elite cultural precisando de um acesso a entretenimento, a cultura, que a gente sabe, né, que, enfim, os privilégios em relação ao acesso à cultura naquela época eram ainda maiores, né, era uma coisa de nicho, mais ainda do que é hoje em dia, né? E o nosso teatro, a gente sabe, né, por causa da época, que foi construído, né, utilizando mão de obra escrava, né, e não só a consciência disso, mas alguns resquícios mesmo estruturais ainda permanecem até hoje, a gente pode enxergar, né. Posso falar para vocês que, por exemplo, a gente está aqui agora numa cabine do camarote. Nosso teatro é dividido em 5 áreas. A gente tem a plateia, lá embaixo. Aí, as cabines de baixo são as chamadas frisas. Aí, subindo, camarote, balcão e galeria. Todas as cabines, né, tanto as frisas, quanto os camarotes, quanto o balcão, são divididos em lado ímpar e lado par. E a gente acessa cada um deles pelo seu respectivo lado. E não tem como cruzar de um lado para o outro. Já a galeria é diferente. É o único andar que a gente consegue cruzar do lado ímpar para o lado par. E não é à toa que essa escolha arquitetônica foi feita, né? Na época, nem o acesso normal, como a gente acessa agora pela escada aqui dentro, quando o teatro de fato foi construído, existiam essas escadas, né? Esse acesso era feito por uma escada de metal que dava para a rua, o mais escondido possível, né? Por quê? Porque naquela época as famílias ricas vinham assistir, né, os espetáculos e traziam consigo os negros escravizados. E esses negros escravizados ficavam na galeria, prontos para servir, olhando atrás do vidro, olhando seu senhor ou senhora do outro lado, pronto para servir e circular de um lado para o outro pela galeria. E aí o resquício que eu estava falando, que se mantém até hoje, é que os nossos preços do teatro não são colocados pelo teatro, mas é uma cultura que se estabelece, toda produção que vem sabe disso, né? E coloca os preços mais caros na plateia e subindo, os preços vão sendo diminuídos, né? Muita gente acha que quanto mais sobe, mais caro fica, mas é o contrário. Isso é também uma herança social. A nossa visitação começa no foyer, que é esse primeiro espaço, que funciona como um espaço de socialização, né? Sempre funcionou assim, desde que a casa foi aberta, né? E tanto nos dias de visitação quanto no espetáculo, é esse primeiro lugar que a gente tem acesso e é o único lugar que a gente pode comer e beber, né? Por causa das leis de conservação. A gente tem esses dois bustos, né? Que são representantes, são nossos patronos da nossa casa. O Arthur Azevedo, né? Nascido aqui em São Luís, em 1855. Foi esse jornalista, dramaturgo, primeiro comediógrafo brasileiro. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, junto com o irmão dele, Aloysio de Azevedo também, né, um grande nome da literatura maranhense. E a gente tem a Apolônia Pinto, que foi uma grande atriz maranhense, né, foi uma grande atriz nacional, né, mas também nascida aqui em São Luís do Maranhão, em 1854, um ano antes do Arthur Azevedo. E ela também, como ele, continua sua trajetória indo para o Rio de Janeiro aos 16 anos, mas a história da Apolônia ela é bem interessante, bem cruzada com o teatro, porque ela nasce aqui, no nosso prédio. Os pais dela também eram atores portugueses, estavam aqui em turnê, a mãe dela grávida de 9 meses, sente as dores do parto no palco e não tem tempo para ir para o hospital para a maternidade. Eles só levam ela para o camarim 1 e a Apolônia Pinto nasce aqui. E aí aos 12 anos ela também renasce aqui no teatro, né, quando ela estreia uma peça Cigana de Paris, substituindo uma atriz que precisou se ausentar no dia. Então, a Apolônia Pinto estreia aos 12 anos como a ingênua da Cigana de Paris, e aí fica um grande marco assim, na história. Ela passa a ser uma das primeiras atrizes de várias companhias do Brasil, né? E é um marco, né, muito grande, é uma mulher que a gente precisa relembrar e lembrar que ela nasceu aqui em São Luís, reivindicar mesmo esses dois nomes, né, muito importantes para a nossa cultura.